Você consegue dimensionar nos seus negócios lá no Brasil, e até comparando um pouco, apesar que são setores diferentes, o quanto a legislação trabalhista atrapalha no dia a dia dos negócios de vocês lá no Brasil? Olha, eu com toda franqueza, eu costumo brincar, dizer que empreender no Brasil não é para amadores. É uma frase que a gente fala e, na realidade, não significa que o gringo que chega no Brasil seja amador. De longe, eles são muito profissionais, mas, na realidade, esse ambiente hostil é como se você fosse ter que sobreviver numa selva onde as regras da sobrevivência são desconhecidas para quem mora num ambiente urbano civilizado, não é? Então, no fundo, essa frase ela tenta colocar o quão realmente é desafiante empreender nesse cenário. Mas eu diria para você que, apesar disso, a gente aprende a lidar, a gente aprende, e no fundo, infelizmente, e muita gente tem bastante dificuldade de entender isso, quem é penalizado é o trabalhador, não é? Porque ele tem alguns direitos que o protegem, entre aspas, né? A proteção estatal é refletida em forma de quê? Não, ele tem um 13º, ele acredita, as pessoas realmente acreditam que tem um 13º salário. E, no fundo, isso são 12 salários diluídos em 13. No fundo, é o contrário. O trabalhador está emprestando dinheiro para o patrão sem juros, que é pago no final do ano, não é? O fundo de garantia, eles acreditam também que é um direito. No fundo, é o contrário. É um empréstimo compulsório feito para o governo, remunerado abaixo da inflação, que, inclusive, ele não tem acesso a pegar aquele dinheiro quando ele precisa. E toda a contribuição previdenciária de INSS, ela vai por água abaixo, quando as regras da própria Previdência vão mudar toda hora, e não tem jeito de mudar, porque a conta não fecha, porque já é um modelo fracassado, já é um modelo que é fadado ao fracasso, é uma pirâmide financeira, que depende da entrada de novos contribuintes para pagar aqueles que estão recebendo hoje, ou seja, todo mundo acredita que está fazendo uma poupança que um dia o governo vai usar essa poupança para pagar a aposentadoria dele, mas isso não é verdade, não é? Para um jovem que trabalha hoje receber a sua aposentadoria no futuro, ele depende da existência de um outro jovem que talvez nem nasceu ainda, para ele trabalhar para poder contribuir e assim ele receber. O problema é que a população ela está envelhecendo a cada ano que passa, logo você vai ter uma quantidade menor de jovens economicamente ativos, trabalhando principalmente pelo fato de que as famílias brasileiras têm, a cada ano que passa, menos filhos. Ou seja, essa conta não fecha e não vai fechar. E as pessoas estão ali contribuindo, e o pior, não tem a contrapartida que deveria ter. Ou seja, em vez de ter uma escola de qualidade pelos impostos que contribuem, não tem. Aí tem que pagar a escola privada. Paga de novo, não é? Plano de saúde. Plano de saúde. Não é? A parte da segurança pública, então, é um caos. O Brasil tem 60 mil assassinatos por ano. É o país que mais mata no mundo, mata mais que na Síria. Ou seja, esse é o cenário, não é para amador. O Brasil não é para amador. Agora, eu digo que o empresário, ele aprende a trabalhar, ele aprende a sobreviver nessa selva. Mas o que realmente me desperta um grande lamento é pelo cara que trabalha, que ainda, em alguns casos, acredita que está sendo protegido, e, no fundo, ele está vivendo num sistema onde o poder de compra dele é menor, porque ele ganha menos dinheiro, poderia ganhar mais e ganha menos. O empresário perde e o trabalhador perde também. O que mais perde é o trabalhador. Eu sempre gosto de dizer isso. O empresário perde, mas ele sabe sobreviver na selva, não é? O trabalhador não tem alternativa. Ele é o que mais perde. E perde ainda com síndrome de Estocolmo, apaixonado por aqueles que o sequestraram, não é? Na realidade, todo esse sistema que é patrocinado pelo Estado, sequestra o trabalhador e ele fica refém desse sistema, né? Isso tira completamente o poder de compra das pessoas, principalmente da classe média, né?